para um investidor brasileiro que gosta do Brasil, ele adora investir no Brasil, ele acha que o Brasil vai virar potência e ele vai colocar a bala dele no Brasil. Por que faz sentido ter uma parte nos Estados Unidos também? A nossa cabeça é um pouco o seguinte, assim, o brasileiro que está aqui, né, trabalhando, estudando, etc., ele já é bastante atrelado ao ciclo econômico e político brasileiro, né? Então, ele paga imposto aqui, ele tem o seu salário aqui, ele enfrenta as regulamentações brasileiras e aí ele vai juntando patrimônio. Quando ele junta esse patrimônio, ele, na nossa cabeça, pelo menos, não faz sentido ele reinvestir o patrimônio que ele construiu de novo, todo dentro da mesma jurisdição, com os mesmos riscos políticos e econômicos. Então faria sentido, no mínimo, ele mandar uma parcela disso lá para fora. Né? E aí você tem uma estatística interessante que... Aí depende um pouco da fonte que você está pegando, mas tem uma coisa entre 95% e 97% da poupança dos brasileiros é reinvestido dentro do próprio Brasil. E isso, quando você contrasta com outros países, até outros países subdesenvolvidos, a gente é muito fora da curva nesse sentido, né? Então, os outros países, assim, Chile, Peru, etc., você tem pelo menos 30% a 40% da poupança desse pessoal investido fora do país. O Brasil por alguma razão ou por outra, ele reinveste bastante dentro do próprio país, né? E aí, evidentemente, tem uma boa explicação para isso, que é a própria taxa de juros brasileira, que hoje está em 14%, 15%, com que faz com que as pessoas falem, não vou colocar dinheiro lá fora não, porque lá fora o americano vai me render 3%, 4% ao ano e aqui está me rendendo 15% ao ano, então eu deixo aqui porque é muito mais rentável. Isso é meio problemático, assim, a conta não é tão matemática assim, não deveria ser. Então, na nossa cabeça faz muito sentido, assim, dado que sua vida inteira já está toda no Brasil, pelo menos a parcela que você consegue acumular de patrimônio seu, você diversificar, né? Tem até uma brincadeira que é o seguinte, né, que se faz por aí. Se você fosse um cidadão que nascesse em qualquer país, não é brasileiro nem Estados Unidos, você muito provavelmente não teria 90%, 95% do seu dinheiro investido no Brasil. Sim. Então você só tem porque você nasceu no Brasil, você está acostumado com isso daqui, etc. Então, mas é um conforto enganoso e perigoso até na nossa visão. Faz sentido você sair para fora, né? Com essa cabeça assim de diversificar risco mesmo, né? Bom, até porque a galera lá de fora só tem 1% no Brasil também. Exatamente. Né? Por que eu teria 99%, sabe? Pô, os caras lá cheios de fundamento, entendeu? Pô, então faz sentido o que você falou, cara. Você nasceu aqui e sua tendência é ficar por aqui, entendeu? É um pouco do básico do mundo de investimento, diversificar risco, né? Você já está com seu risco todo concentrado, sua vida inteira dentro do Brasil. Quando você acumula patrimônio, você vai fazer de novo uma aposta 100% concentrada no Brasil? Parece fazer pouco sentido. Exatamente. Né? E lá na Alice se levanta uma coisa muito legal, porque muita gente analisar uma empresa e o processo seletivo de empresas como realmente só analisar a empresa. Mas vocês levam o vocabulário de lá como investigar uma empresa. Eu acho isso muito interessante. Eu queria te perguntar, o que é investigar uma empresa realmente, sabe? A gente brinca na Alice que, assim, vamos lá, os primeiros 30%, 40% do nosso trabalho é muito parecido com o que todo mundo faz, né? Então, ler os relatórios, entender calls passado, assistir Investor Day da empresa, enfim, passar tempo na frente do computador ali, montando modelos, etc, né? Isso é o que basicamente todo mundo faz. Mas a gente acha que uma parte importante do nosso trabalho é o que vai para além disso, né? Então, assim, uma vez feita essa análise, sair um pouco da frente do computador e ir para campo mesmo, né? Então, ir lá, bater nas empresas, entender quem são as pessoas por trás, quais são as motivações daquelas pessoas, né? Se são pessoas sérias, se tem um histórico legal de construção de valor para os acionistas. Então, isso um pouco que a gente chama de trabalho investigativo, né? É bastante além do que aquilo que os analistas na média fazem, né? Então, você está estudando uma empresa, então você estuda aquela empresa e aí você vai estudar os concorrentes, aí você vai lá também falar com os concorrentes, você pergunta para o concorrente o que aquele concorrente acha daquela empresa que você está estudando, né? Quem melhor conhece a empresa que você está estudando do que o concorrente dele? Ele provavelmente está ali convivendo e competindo com aquele cara há 20, 30 anos, ele entende da dinâmica do setor, ele entende quem são as pessoas por trás da empresa que você está investigando. Então, esse trabalho de fato quase que jornalístico, assim, né? De começar a investigar mesmo, levantar o histórico da empresa, das pessoas por trás. Eu acho que isso
é o que diferencia bastante, né, a nossa tomada de decisão. Acho que a gente consegue ali entender riscos que eram muito difíceis de você entender só lendo um balanço patrimonial. Você consegue enxergar oportunidades também que só escutando o call de empresa é muito difícil você conseguir entender o que o manager estava tentando falar ali quando ele estava vendo essas oportunidades. Então tem um trabalho bastante importante. E assim, no fim do dia, a gente acaba esquecendo um pouco disso enquanto analista, né, de investimentos. No fim do dia, a empresa nada mais é do que um monte de pessoas tentando perseguir um objetivo, né? Quanto mais você entender qual que é a real dinâmica dentro das empresas, mais insights interessantes você vai ter enquanto tomador de decisão, seja de novo, para entender riscos que assim que a empresa eventualmente está tentando esconder de você ou não está trazendo tanto holofote para aqueles riscos, e de entender oportunidades também de empresa que, cara, eu entendi que a empresa pode dobrar de ano porque eu fui ter uma conversa lá com o concorrente dele e o concorrente me contou isso e aquilo. Então, sim, esse tipo de coisa é bastante interessante. E é o nosso trabalho. É um pouco do como é que a gente gera excesso de retorno para os nossos investidores. Tá aí, de gastar sola de sapato mesmo, que a gente chama. Sim. E o que é sucesso para você? Isso é um negócio, uma questão bastante complexa. E o sucesso vai mudando, né? Aí eu tô tentando voltar um pouco lá na minha juventude. Na minha juventude, o sucesso era bastante essa questão. Quem que eu vou ser profissionalmente? Se eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? Se eu vou construir uma coisa legal. Conforme você vai avançando, você vai passar por isso, que você vai envelhecer, você vai ver isso. Conforme você vai envelhecendo, você vai passando por como se fosse fases, assim. Você vai falando, cara, sucesso é mais do que isso. E aí você envelhece mais um pouco. Não, o sucesso na verdade é um pouco mais do que isso, né? Aí você acaba entrando, evidentemente que essa questão do sucesso financeiro, ela é bastante importante, mas a vida é muito mais do que isso, né? Então assim, você tem uma família saudável, se você tá bem consigo mesmo, né, do ponto de vista alma e seu corpo também, então você vai vendo que, eu lembro que quando eu era jovem, na sua idade, eu achava que os adultos meio que sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Você vai perceber que conforme você vai envelhecendo, tá todo mundo tateando, assim. Claro que eles já estão numa fase mais madura da vida, já tiveram mais experiência, mas eles também estão tateando. Até porque a vida, ela vai te impondo cada vez desafios diferentes, né? Então hoje o seu desafio, eventualmente, é a escola e pensar no seu sucesso profissional. Quando você se casar, sua vida vai começar a ter questões de família. Quando você tiver sua empresa, vai ser sua família e o que você está construindo para o seu time. Então, a vida vai cada vez mais colocando uma barra mais alta para você. Então, sucesso vai sempre sendo algo maior mesmo do que você imaginava. Você vai ver isso conforme você for envelhecendo, que as pessoas tá todo mundo descobrindo assim o que é ter sucesso. E o sucesso muda, né? Dependendo da pessoa. Muda bastante. E tem um pouco de fase, assim, não adianta se afobar. Por um período grande da minha vida, o sucesso era exatamente isso, era questão profissional e dinheiro. E acho que estava tudo bem, com aquela cabeça que eu tinha, com aquele nível de maturidade, aquele era mesmo o sucesso que talvez eu deveria estar focado. E aí você vai envelhecendo, você vai vendo que a vida é muito mais complexa do que isso, mas, enfim, acho que é um processo natural. Tentar, como é que eu diria, avançar muito também nesse processo, acho que é pouco saudável. Deixa a vida ir te colocando as provações e você vai amadurecendo junto com o fluxo normal da vida. E aí eu tenho percebido cada vez mais, pelo menos na minha visão, que o sucesso ele tá muito mais fora de mim do que dentro de mim. Ou seja, o sucesso é muito mais o quanto eu consigo ajudar as outras pessoas, né? Seja as pessoas que trabalham junto comigo, seja a minha família diretamente, ou os meus amigos, etc. Isso foi mudando, né? Acho que isso também é uma questão de quanto mais jovem você é mais centrado, você olha mais o seu próprio umbigo, né? Depois você vai percebendo que, na verdade, o que importa não é tanto você, são as outras pessoas e quanto é que você consegue ajudar essas outras pessoas. Então, essas coisas vão mudando. Possivelmente, se a gente tiver um papo parecido com esse daqui a 10 anos, eu vou te falar uma coisa um pouco diferente. E eu acho que tá tudo bem, é normal. Exato, provavelmente. Pô, muito legal. E agora, movendo para nossa pergunta final, eu queria saber o que você diria para um jovem que quer ser você amanhã. A primeira coisa, mais importante, pode parecer piegas, mas assim, não queira ser ninguém. Assim, cada um tem uma história, cada um tem dons diferentes, né? Tem uma criação diferente. Então, assim, acho que o Charlie Munger, que é o parceiro do
um parceiro do Warren Buffett, ele diz assim, para sempre tentar inverter. Quando você tem uma questão, tente sempre inverter, né? Ou seja, ao invés de se perguntar como ter sucesso, pergunte-se como evitar ter fracasso na vida, né? E o que eu vejo um pouco, aí posso estar enganado, mas uma das receitas para ter fracasso na vida, se é que eu deveria falar assim, é você tentar se espelhar e tentar copiar muito outras coisas, outras pessoas. Então, assim, tem que tentar entender qual que é a sua própria trajetória, né? E para mim, assim, sucesso é um pouco... voltando lá naquele primeiro gancho da nossa conversa, é ter paciência, assim, né? Baixar a cabeça, trabalhar, saber que muita coisa você ainda nem sabe que você não sabe, então, assim, ter paciência consigo próprio, a vida vai te colocando essas coisas novas na sua vida, pessoas novas na sua vida, e ter persistência, né? Saber focar e deixar as coisas acontecerem. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, Michael Gladwell, não sei se você já ouviu falar, Outliers, bem interessante. E ele disse que para você ter sucesso na vida, para você ter sucesso profissional, você precisa de mais ou menos 10 mil horas focadas naquilo ali, né? Então, ou seja, não espere ter grande sucesso na sua vida profissional antes de você estar perto de alcançar essas 10 mil horas. E 10 mil horas, se você for fazer uma conta rápida, 10 mil horas, se você disser que você vai gastar 5 horas todos os dias da sua vida, você vai gastar mais ou menos uns 5, 6 anos para obter essa marca de 10 mil horas. Então, assim, é um processo longo. Isso se você fizer esse negócio todos os dias da sua vida. Então, provavelmente, a gente está falando de um negócio de pelo menos uns 10 anos, né? Então, assim, não adianta chegar com muita pressa, muita afobação, a chance é grande de você quebrar a cara, assim. Então, baixa a cabeça, trabalha duro, faz as coisas certas e, eventualmente, você vai ter sucesso na vida, né?